TechFlow by WorkCom. Bem-vindos ao TechFlow by WorkCom, um podcast que nesta segunda série é dedicado aos desafios, mudanças, tendências e novas tecnologias do Customer Experience nos Contact Centers. Hoje vamos falar sobre a jornada do cliente no digital. É possível ter uma jornada de sucesso para clientes e agentes? E de que forma é que o atendimento poderá ser mais humanizado? Para responder a estas questões e muito mais, contamos hoje com dois especialistas do mercado. Márcio Costa, Collaboration Technical Solutions Architect da Cisco. Olá Márcio, muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco e poder partilhar as minhas experiências e o meu conhecimento nesta área do Customer Experience e dos Contact Centers. Obrigado. Obrigada. E temos também Nuno Casanova, B1 Manager de Digital Experience da WorkCom. Olá, Nuno. Olá, e obrigado pelo convite e obrigado, é um prazer partilhar o espaço com o Márcio, um especialista na área. Muito obrigada. Comecemos então por um report da Cisco que eu gostava de partilhar convosco, que nos diz que 72% dos clientes querem ter a possibilidade de escolher o canal para comunicar com uma empresa. Márcio, do teu ponto de vista, nos dias de hoje, consideras que são os clientes que decidem que canais deve uma empresa disponibilizar? Sim, eu concordo em pleno com esse estudo. Os consumidores nos dias de hoje querem ter opções de escolha e querem decidir qual é a forma de comunicar, de interagir com a empresa, com as organizações. E querem fazê-lo de uma forma fácil, simples e eficaz. E depende da situação do momento, depende das gerações, depende de várias coisas. Por isso, é muito importante haver esta capacidade de escolha por parte dos clientes, dos consumidores. Eu dou-vos aqui um exemplo. Quando estamos a fazer uma compra online, por exemplo, eu estou em casa, no meu PC, estou no portal, na página web da empresa, estou a selecionar os produtos que quero comprar, e se por acaso eu tiver uma dúvida em relação a um determinado produto ou em relação ao processo da encomenda, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar o web chat da página para interagir com a empresa e clarificar as minhas questões. Naquele momento, por acaso não terminei a compra, saio de casa, vou para a rua, vou fazer outras coisas, mas quero continuar a posteriori o processo de compra. Não tenho o PC comigo, mas que dispositivo é que eu tenho comigo? E tenho sempre comigo. É o telemóvel, por isso, para mim, é mais fácil utilizar o telemóvel. Naquele momento, vou utilizar a aplicação nativa da empresa, continuo a fazer o processo de compra, seleciono os produtos e, em determinado momento, faço o pagamento e submeto a compra. Normalmente, nos dias de hoje, as empresas enviam-me SMS para os consumidores a dizer a compra está efetuada e a dar indicação da data e hora da entrega dos produtos da encomenda na minha casa. No entanto, acontece muitas vezes que naquele momento não me é possível receber, na data surgida, não me é possível receber a encomenda. Então, o que é que eu faço, como é que eu posso interagir com a empresa para fazer o reagendamento? Normalmente vou ter que ligar para o Customer Service, estar à espera que um agente me atenda para realizar o reagendamento. Não seria mais fácil, se naquela SMS que eu recebo, poder ter logo a capacidade de interagir com a empresa e reagendar, obter outras opções e reagendar a entrega? Sim, e certamente há pessoas que gostam de o fazer via SMS, outras gostam de fazer via WhatsApp ou outros canais digitais. Por isso, tem que haver escolha no processo de interação. E é muito mais fácil realizar utilizando um método de messaging assíncrono. E eu, naquele momento, reagendo a entrega e tenho ali uma experiência simples, rápida e saio satisfeito daquela interação. Como vocês viram, nesta jornada que aqui expliquei, na jornada de compra, falei de 3 métodos de comunicação, 3 pontos de entrada. O web chat na página web, o canal de voz para falar com o Customer Service e também a parte do Digital Channel, a componente do SMS ou do WhatsApp. Por isso é muito importante haver escolha, haver aqui a capacidade de eu poder interagir e as empresas têm que disponibilizar todos os métodos possíveis para eu poder fazê-lo. Daí dizermos que os clientes são cada vez mais omnichannel, não é? A verdade é essa. É verdade. Nuno, a adoção destas estratégias omnichannel aqui por parte das organizações, consideras que ainda é uma jornada complexa, digamos assim?
Eu diria que pode ser desafiante, mas que é essencial. Tal como os exemplos que o Márcio disse, hoje os consumidores obrigam qualquer empresa a terem os vários canais disponíveis para serem contactados. Desde as diferenças geracionais, desde a dinâmica que o mundo corre hoje, eu quero ter um telefone, quero ter um SMS, quero ter uma aplicação para poder contactar a empresa e o serviço. Obviamente que em algumas empresas poderá ter que haver uma mudança cultural. Há empresas muito organizadas em silos e esta multiplicação de canais também nos obriga a ter mais formação, ferramentas que analisem como é que os clientes nos estão a contactar ou não. E, portanto, poderá ser desafiante, mas é essencial as empresas adotarem a omnicanalidade. É um facto, não é? Eu costumo dizer que esta jornada tem um início, mas nunca se sabe o fim. Exato. A verdade é essa. Bom, e muito também tem aparecido aqui a questão das novas tecnologias e nos últimos meses a inteligência artificial é aqui o nome sonante, não é? Márcio, o que é que eu gostava de entender aqui também a tua opinião? A adoção aqui de inteligência artificial, novas tecnologias, isto de facto pode vir a melhorar a experiência do cliente e a eficiência do atendimento? Sim, certamente. E como se está a ver nas últimas tendências do mercado, a inteligência artificial é um pilar muito importante. As empresas têm que ter a capacidade de integrar estas tecnologias nas suas jornadas de interação com o cliente. Mas não seja ou para treinar os agentes virtuais e dar aqui uma experiência muito rica nesse ponto de interação, ou então para dar superpoderes aos agentes humanos. Eu até costumo dizer que estamos a criar os super-agentes do futuro. Okay? E isto é muito importante porque as organizações têm que dar a melhor experiência possível ao consumidor, ao cliente, e ao mesmo tempo têm que ser eficientes e eficazes no que fazem. Okay? Por isso, a inteligência artificial ser o pilar importante. E nestes últimos meses temos ouvido aqui no mercado várias tendências e muita informação à volta disto. Dou-vos o exemplo da OpenAI, que lançou o ChatGPT, que isto, na realidade, é que isto criou um awareness muito grande nas pessoas e fez com que nós possamos entender o que é que se pode fazer com estas tecnologias, ok? E também criou alguma controvérsia, não é? Por isso, isto não é só utilizar a tecnologia, tem que haver aqui regras e regulamentação para o fazerem. E dou-vos aqui um exemplo que é, as empresas o que devem fazer é utilizar estas tecnologias e utilizar a informação que está ao seu alcance, isto é, de uma forma controlada e utilizar a informação que está dispersa nos vários sistemas e utilizando estas tecnologias que nós chamamos de Large Language Models, que fazem sentido de informação, que dão insights, que dão contexto de informação. Mas, mais uma vez, tem que ser de uma forma controlada, porque é muito importante garantir a privacidade, garantir a confidencialidade dos dados, o compliance. Por isso, isto é algo que tem que ser um foco muito grande das organizações. A inteligência artificial é então utilizada para criar os tais bots e as tais interações digitais automatizadas. E dou-vos aqui um exemplo. Há muito pouco tempo eu quis reservar aqui um hotel e fui ao Google Maps, fiz uma pesquisa na zona que eu estava interessado, estava a ver os reviews e as classificações dos vários hotéis, e selecionei um que até me interessava e deparei-me com um botão novo no Google Maps, que não estava, que é o botão do chat. Eu, ok, vou experimentar isto. Eu, claro que estou por dentro da tecnologia, percebi que ia falar ali com um bot. Mas ao clicar no botão de chat, foi muito fácil para mim esclarecer as dúvidas que eu tinha em relação ao hotel e proceder com a reserva do hotel para o fim de semana. Como viram aqui, foi muito fácil para mim fazer esta interação e reservar. E o que me surpreendeu é que eu senti que não estava a falar com o robô, eu senti que estava a falar com alguém com linguagem natural. Por isso, é muito importante que estas experiências sejam o mais naturais possível para o consumidor, para que nós nos sintamos integrados e envolvidos na interação. Sem dúvida. Nós estamos aqui realmente no enquadramento em que vivemos hoje, esta questão do omnichannel, as tecnologias são omnipresentes aqui na nossa vida, não é?
Nuno, aqui do teu ponto de vista, como é que podemos criar hoje uma jornada do utilizador que seja uma jornada de excelência para os clientes e para os agentes? Como temos estado a falar aqui, temos estado a falar muito nos canais digitais, em todas as formas que o cliente nos pode contactar. E o agente continua a ser uma peça fundamental no nosso serviço ao cliente, no nosso Customer Experience. E, portanto, se o agente não tiver uma boa experiência, também não vai prestar um bom serviço. Nós temos que saber mapear toda a jornada do cliente, saber exatamente quais foram os pontos de contacto que ele teve com o nosso serviço, com a nossa empresa, seja uma reclamação, seja uma dúvida, seja uma compra, e quando chega o agente também tem que ter essa informação, tem que saber o que é que já se passou com o cliente. E, portanto, se o cliente e o agente tiverem uma boa jornada, for bem mapeado, for bem estruturado todo esse caminho, muito mais facilmente o agente vai ser eficiente na sua resposta. E isso vai fazer toda a diferença. E por acaso há um estudo interessante da Forrester Research que diz que apenas 1/3 das organizações têm um mapeamento bem estruturado e de uma forma formal. E também nesse estudo diz que se nós tivermos um mapeamento tanto do agente como do cliente bem feito, soubermos todos os canais e todos os caminhos que ele pode usar e usa, nós tornamos os ciclos de venda muito mais rápidos e a fidelidade daquele cliente muito mais eficiente. E isto vai, obviamente, retornar naquilo que todas as empresas querem, que é a maior rentabilidade do seu investimento. Claro. Bom, o que é certo é que nós vivemos aqui os tempos um bocadinho bipolares na coisa, não é? Porque há uns tempos, há bem pouco tempo, o segredo estava na padronização aqui do atendimento, não é? E transformando aqui os agentes em robôs, digamos assim. Mas agora o desafio é outro, portanto, está virado exatamente ao contrário. Queremos tornar cada vez mais os atendimentos humanizados. E a palavra humanizar está sempre aqui muito nas nossas vidas. Márcio, do teu ponto de vista, o que é que prevalece aqui? Digamos assim, a eficiência ou um atendimento realmente customizado? Na realidade, o mercado demonstra que são os dois, ok? As empresas estão-se a deparar aqui com um dilema muito complexo, que é reduzir custo e, ao mesmo tempo, dar a melhor experiência ao consumidor possível. Por isso, há aqui este paradigma que tem que ser resolvido. Por isso, os agentes virtuais, a inteligência artificial e os agentes humanos complementam-se, ok? Tem que fazer parte da jornada do cliente aqui e ser uma jornada unificada. Por isso, é muito importante que as organizações complementem a experiência dos agentes virtuais com os agentes humanos. E isto porquê? Porque há sempre a necessidade aqui no last mile de haver uma interação com um agente humano que dá aquela experiência personalizada, nem que seja naqueles casos mais complexos que o agente virtual não conseguiu resolver, então eu vou falar com um agente humano para me dar, por vezes, uma palavra de conforto ou para resolver ali uma situação que é mais sensível. Por isso, é muito importante haver aqui esta opinião e esta interação humana em determinados casos. E dou-vos aqui outro exemplo. Quando eu estou a interagir com o meu banco para obter algumas informações, por exemplo, para fazer um crédito à habitação, eu quero saber qual é a taxa de juro e quais são os procedimentos que tenho que tomar. Muito provavelmente, até é mais fácil para mim interagir com o banco via o meu canal preferido, que nesse caso é o WhatsApp. Com toda a simplicidade, faço as questões que tenho que fazer e recebo a informação necessária. Outro exemplo é, se eu quiser saber o valor das ações de uma determinada empresa, estas interações Q&A são muito fáceis de fazer através dos canais digitais. Mas imaginem que eu quero fazer um investimento financeiro, algo que requer aqui um pouco mais de detalhe e de informação. Para mim, vai ser uma experiência bem melhor se eu falar com o meu gestor financeiro. Por isso, vou entrar em contacto com o meu gestor financeiro ou com o Customer Service para falar com alguém que tem ali um conhecimento profundo na matéria e que me pode ajudar e dar a sua opinião e me tornar aquela experiência personalizada e específica para aquele momento. Por isso, desta situação é muito importante, como veem, as organizações estarem presentes em ambos os lados, no lado virtual e nos agentes humanos, e dar aqui a tal experiência seamless.
Ainda há pouco estávamos ali no café e o Nuno estava aqui a dar um exemplo muito interessante que toca aqui nestes pontos. Nuno, queres partilhar connosco aqui a experiência do teu amigo? Sim, isto por acaso foi há pouco tempo e veio a calhar. Eu tive um amigo que fez uma viagem curta e alugou um carro com seguro. E entretanto teve azar, o carro bateu. Ele bateu com o carro. Precisava de resolver as coisas. E quando ele alugou o carro e fez o seguro, foi tudo muito fácil. Canais digitais, inteligência artificial, etc. Foi ótimo, Simples. rápido, simples e eficiente. Quando houve um problema, começou-se a deparar, até por alguma pressa e alguma necessidade de querer resolver as coisas rapidamente antes de regressar a casa, começou a ter algumas dificuldades em termos de interação com estes canais digitais. Quando quis falar com um agente, esses agentes não estavam disponíveis, só havia canais digitais. E, portanto, ele teve uma má experiência no final quando teve algum problema. Ou seja, essa empresa, por não dar as opções e não ter um agente humano que humanizasse aquele problema e que tivesse as ferramentas ao seu dispor para poder resolver rapidamente aquela solução, ele perdeu um cliente. Este cliente nunca mais vai alugar um carro naquela agência. E, portanto, como o Márcio disse de início, acho que aqui o segredo é opções. Opções e depois ter as ferramentas efetivas. Eu não posso apostar num grande motor de inteligência artificial e ter toda a tecnologia ao meu dispor e depois não dar essas ferramentas aos agentes e quando eu passo uma chamada para um agente, ele prestar um mau serviço. E, portanto, a opção. Sim, e depende da situação, depende do momento, não é? Claro. Nesse caso era uma situação de stress, era para mim importante, ou nesse caso para essa pessoa, ter aqui um contacto e ter aqui uma palavra de conforto e resolver a situação de uma forma mais fácil. Não é? Foi uma jornada que começou muito bem, mas terminou muito mal. Não é? Exatamente. Se tivessem casado os dois mundos e Exatamente. tirar partido do melhor dos dois mundos, certamente o teu amigo ficava com uma boa experiência e iria recomendar e voltar a fazer o lugar nessa agência. E, portanto, ia desenvolver negócio para aquela agência. Bom, e já estamos aqui a chegar ao fim e gostaria de colocar uma última questão a ambos. Vou começar aqui por ti, Nuno. Quais os aspectos que consideras essenciais aqui para uma jornada de sucesso de cliente? Eu diria, como temos estado a falar, aqui são as opções que os clientes têm de nos contactar. E dentro dessas opções, dos vários canais que temos à nossa disposição, sejam eles digitais, sejam os agentes humanos, eu diria que em qualquer um deles a comunicação e a informação têm que ser claras. Não pode haver dúvidas na informação que é dada a um cliente. Ele tem que, quando coloca uma dúvida, quando quer colocar uma compra, como aqueles exemplos que o Márcio deu, de estou a finalizar, quando é que eu vou receber essa compra, eu tenho que ter todas essas informações de uma forma clara. E, portanto, a eficiência das ferramentas que um agente ou dos canais, todos os mecanismos de um contact center tem ao seu dispor, tem que permitir que a comunicação seja clara e eficiente, que não haja dúvidas naquilo que é dito. Eu penso que é essa dos pontos fundamentais. Márcio, queres complementar? Sim, eu concordo plenamente com o que o Nuno acabou de dizer e eu gostava de acrescentar 3 pontos aqui importantes. O primeiro ponto é, ninguém gosta de estar ali a ligar para um call center e estar ali a ouvir música em loop. E muitas vezes até música clássica, e nem toda a gente gosta de música clássica, e depois no meio desta música aparece ali uma mensagem a dizer: todos os agentes estão ocupados, a sua chamada é importante para nós, vamos atender logo que possível. E aquilo torna-se muito repetitivo e acaba por gastar vários minutos naquela interação. E o tempo é precioso, por isso, mais uma vez, como falei inicialmente, de haver escolha e de haver a necessidade de eu poder escolher o canal que quero interagir, era muito mais benéfico para mim, eu ia sair mais satisfeito daquela interação se a organização, a empresa, me der uma escolha para transferir aquela interação para um canal digital. Por exemplo, o WhatsApp, como mencionei, é o meu canal digital favorito, é o canal digital que eu utilizo para interagir com os meus amigos e com a minha família, que também é essa a forma que eu gostava de interagir com as empresas, um canal assíncrono que me dá essa simplicidade, essa facilidade. O segundo ponto que eu gostava de frisar é a parte da personalização e da experiência que eu tenho nas interações com a organização e que a organização me faça sentir um cliente especial, ok? As empresas têm que conhecer muito bem o profile dos seus consumidores para que, muitas vezes, quando eu entro em contacto com a organização, a empresa já sabe porque é que eu estou a contactar e faz ali um enquadramento com contexto que me vai criar aqui uma experiência muito rica naquela interação.
O terceiro ponto que eu gostava de frisar é a proatividade. Okay? As empresas, com toda a informação que já têm, com a utilização da inteligência artificial, que também já falei como é que podem tirar partido disso, pode haver momentos em que as empresas já sabem que devem entrar em contato com os seus clientes, com os consumidores, para resolver uma determinada situação. Não fiquem à espera, as empresas que não fiquem à espera que seja eu a ligar e que seja eu a procurar ajuda. Sejam proativos e entrem em contato comigo para resolver a situação ou me dar informação rapidamente. Dou-vos aqui o exemplo das companhias aéreas, todos nós andamos de avião. Infelizmente é muito frequente os voos estarem atrasados ou até mesmo voos cancelados. O que é que acontece hoje em dia? As companhias aéreas com muita frequência enviam uma mensagem a dizer: o seu voo está atrasado. Mas não me dão mais nenhuma opção e passam o problema para mim, não é? Isto não pode ser. Qual seria aqui a melhor experiência que as companhias aéreas poderão dar neste caso? Entram em contato comigo, dizem que o voo está atrasado, mas dão-me logo várias opções e eu posso, mais uma vez, interagir com a organização via SMS, WhatsApp, outro canal digital, Facebook Messenger, Instagram, seja lá o que for, e eu poder fazer o confirmar que quero aceitar aquele voo alternativo e vou ficar satisfeito. E depois, numa resposta à minha confirmação, a companhia aérea até me pode dar um upgrade, por exemplo, para a primeira classe, ou um voucher para eu passar algum tempo no lounge à espera do voo alternativo. Pronto. Neste caso, estamos aqui a criar uma experiência que não é muito boa, que não é agradável, né? Não gostamos de ter voos atrasados ou cancelados, mas minimizar o impacto. Por isso, é muito importante focar aqui no Customer Satisfaction e dar aqui as melhores experiências possíveis aos consumidores. Eu só para complementar, eu diria que todo este conhecimento e voltando ao mapeamento da jornada do cliente, se nós conhecermos as necessidades, conseguirmos antecipar as necessidades do cliente, também conseguimos ultrapassar as suas expectativas e aí vamos conseguir ter um cliente fiel e, mais uma vez, que é aquilo que nós queremos, é também aumentar a rentabilidade das nossas empresas. Claro, sempre presente uma visão Customer Experience e Customer Centric. Sempre. Exatamente. Muito bem, hoje conversámos sobre a importância da jornada do cliente nos contact centers e como a inteligência artificial e novas tecnologias podem fazer a diferença no atendimento e experiência do cliente. Obrigada, Márcio. Obrigada, Nuno, por estarem aqui hoje connosco. Podem assistir a todos os episódios do TechFlow by Warpcom nos canais do YouTube e Spotify da Warpcom. Até breve. TechFlow by Warpcom.